Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está começando aqui pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, sexta-feira. E a gente hoje vai falar sobre assistência social. É porque está a postos conosco aqui já a secretária de Estado de Assistência Social, não é? E também Cidadania, a Rosa Maria. A secretária Rosa Maria Carvalho esteve aqui no passado não muito distante no Opinião, já falando sobre justamente algumas providências do Estado quanto à pandemia. Afinal de contas é o braço do Estado, né, presente aí junto aos mais vulneráveis, e está de volta aqui para atualizar essas ações, como é que andam as ações do governo, esse cartão que chegou em boa hora, o cartão Ser Família, e outras coisas mais, outros assuntos mais, a gente vai abordar ao longo dessa próxima hora aqui no Opinião, que tem sempre a opinião e também as indagações de Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Telespectadores que acompanham o Opinião pelo canal 22 e também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, canal 22, ali é fácil encontrar Pantanal 22. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, esteja você aonde for, com quem for, em qualquer canto do mundo, nos acompanhando pela internet. Secretária Rosa Maria Carvalho, bom demais recebê-la de novo aqui, principalmente porque eu sei que tem novidades boas aí, tem cartões que foram entregues, uma jornada cansativa, mas gratificante, imagino eu, não é? Que o governo do Estado criou aí essa, como eu falei agora há pouco, estendeu, né, o braço do Estado estendido aí aos que realmente precisam. E aí a senhora, eu sei que a primeira-dama também esteve presente, à frente inclusive desse processo todo, e percorrendo o Estado, entregando esses cartões aí. E eu já quero atualizar quem está nos assistindo como foi, porque eu sei que se encerrou hoje nessa jornada de entrega, como foi a entrega e o dinheiro. Já foi liberado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Nós encerramos hoje a entrega do cartão Ser Família Emergencial. Foi uma entrega muito exaustiva, porque o nome do programa já diz, ele é emergencial, então nós precisávamos fazer com bastante rapidez. Entregamos nos 141 municípios os cartões e ele foi abastecido no sábado, na véspera do Dia das Mães, para que as mães pudessem ter a mesa farta do jeito que elas merecem no dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Então foi liberado, então. São 150, só para recapitular aqui, são R$150, são quantas famílias? 12 mil? 100 mil. Não, eu vi aqui 12 mil documentos, no total foram... Não, 12 mil cartões aqui em Cuiabá. Ah, foi na capital só, né? Que foi a primeira que foi... Sim, nós fizemos questão de fazer o lançamento aqui na nossa capital, né? E depois os outros secretários de Estado colaboraram conosco, porque não era viável a gente dar conta de ir para todos os lugares. Aí nós nos deslocamos, foi uma logística assim enlouquecedora, porque nós tínhamos uma semana para chegar nos 141 municípios com o cartão e entregar os cartões para abastecer no sábado. Foi assim, extremamente exaustivo, mas muito gratificante. Foram entregues então, né? Toda a demanda foi entregue. Toda a demanda foi entregue. Lorenberg Alves, boa noite. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria e alegria dupla, porque a senhora de novo está aqui conosco para falar de um tema ou para falar da pasta da senhora, que é importantíssima para o Estado de Mato Grosso, para o país de uma forma geral, é importantíssima. E o meu primeiro tema, secretária, é exatamente os dois programas que tem na pasta da senhora, que são importantes, a meu juízo, que é o programa Ser Criança e o programa Ser Família. E nesse programa tem uma indicação do deputado Nininho,
com relação aos dois programas, mas a implantação deles em Guiratinga. E daí as minhas perguntas, quase que todas, diretamente à implantação desses dois programas no município de Guiratinga. A primeira delas, secretária, a primeira pergunta que eu vou fazer, esses programas, os dois programas, já foram instalados no município de Guiratinga? E a segunda pergunta, se foram instaladas, e principalmente o programa Ser Criança, quantas crianças foram e são contemplados em Guiratinga? E a terceira e última questão, qual é o balanço que a senhora faz, e aí de uma forma geral, qual é o balanço que a senhora faz dos dois programas, o programa Ser Criança e o programa Ser Família? Bem, o programa Ser Criança não está funcionando ainda em nenhum lugar, até porque ele é um programa de contraturno da escola. Enquanto não voltarem às aulas, nós não podemos voltar com o programa. E especificamente em Guiratinga, não foi nem ainda autorizado o programa para lá. Porque o que nós fizemos? Nós, por enquanto, a cidade que está eleita para receber o programa, que nós já estamos até iniciando as reformas, é Poconé. Nós fizemos um levantamento no estado das cidades que têm o maior número de crianças na idade de 4 a 12 anos, que é a idade que nós vamos atender, crianças que sejam vulneráveis, que sejam filhas de família, que estão em condição de extrema pobreza. Então tem todo um parâmetro para a gente olhar. Olhamos as cidades que têm maior índice de violência contra a criança, para a gente ir gradativamente escolhendo as cidades dentro de todos esses requisitos para a gente realizar o programa. Iniciamos por Poconé, porque tem um número muito grande de crianças e um número muito grande de vulnerabilidades, um número muito grande de violência contra as crianças, de todo tipo, sexual, trabalho infantil e etc. Poconé nós vamos iniciar com 1.000 crianças. Nós já temos 1.000 crianças. Só no município de Poconé? Só no município de Poconé. 1.000 crianças. Então nós vamos reformando o espaço. Sabe, professor, eu sou professora, então eu fico encantada, né? É um programa que vai oportunizar a essas crianças aquilo que ela jamais teria condição se ela não passasse por ele. A gente está fechando o contrato com o método Supera, que é um dos métodos de evolução cognitiva melhores que existe no país. Nós queremos auxiliar essas crianças nessa evolução que não é propiciada para ela por conta do próprio meio que ela vive. Então, ela está sempre em pé de desigualdade com as crianças mais abastadas, né? A escola vai ficar linda, mas é um espaço muito bonito. Os uniformes são lindos, tudo é muito bonito. Elas vão ter, de acordo com o município, porque nós precisamos ter um professor no município. Eu não posso pôr uma aula de violão no município que não tem professor de violão. Então, de acordo com o número de professores que nós tivermos disponíveis no município, elas vão ter aula de violão, de balé, de judô. Então, e uma vez por semana vão trabalhar com o método Supera. É um programa assim que é a menina dos olhos da nossa primeira-dama. Foi uma promessa de campanha do nosso governador e a nossa primeira-dama cuida de cada detalhe. Ela vai lá na obra, ela cuida da cor, do uniforme, não é a beiradinha do uniforme, tem que ser mais bonitinha. É tudo muito cuidado com riqueza de detalhes mesmo. Porque nós queremos, as crianças da minha idade, que tem a minha idade hoje, né? Foram criadas com o conceito seguinte: isso não é para você. Você tem espírito de rico. E hoje, com toda a evolução que existe na psicologia, depois que aconteceu o programa Criança Feliz, que a ONU abraçou o programa Criança Feliz e que começou a se estudar muito a primeira infância, então tem se dado para a primeira infância e para a infância como um todo a importância que ela realmente tem, porque ela determina o adulto que você vai ser, né? Então, a gente não corta os sonhos das crianças, a gente diz, eu não posso te dar hoje, mas você vai lutar e vai conseguir. Eu também vou lutar para tentar fazer com que isso seja possível. Então, nós estamos assim encantados com o programa Ser Criança. Nós queremos que as crianças olhem para o espaço físico onde elas estão e possam sentir, eu posso estudar num lugar lindo,
que elas olhem para o uniforme e possam dizer, o meu uniforme também é bonito. Então a gente precisa ensinar as nossas crianças a sonharem e a entenderem que se elas batalharem, o sonho é possível para todo mundo. Secretária, me permita, em uma das frases que a senhora usou, a senhora falou que esse programa vai ser destinado às famílias que estão incluídas no chamado extrema pobreza. Todos nós sabemos, porque já foi publicado em todo o mundo, que a camada da população brasileira, da extrema pobreza, subiu de 13,5 milhões de pessoas para 19 milhões e meio de pessoas. Aí eu pergunto para a senhora, isso em pouco tempo, 2 anos subiu esse número. Eu pergunto à senhora, a sua pasta ou o governo de uma forma geral tem um número de famílias que pertencem à chamada extrema pobreza? Isso é importante, secretária, até para que ajude o nosso telespectador a pensar melhor nessa situação de extrema pobreza que é gravíssimo. Sim, nós temos assim tristeza em falar isso, né? Que nós vivemos num estado extremamente rico, que tem ainda 12% aproximadamente da população extremamente pobre. Nós temos hoje quase 390 mil pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, de acordo com o Cadastro Único da Assistência Social. Tanto que quando nós fomos fazer o cartão do Ser Família Emergencial, nós tivemos muita dificuldade, porque o governador me colocou 100 mil cartões. Quando você puxa no Cadastro Único pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, que vale ressaltar aqui que são aquelas que ganham até R$ 89,00 per capita, né, a família que ganha até R$ 89,00 per capita, nós temos 132 mil famílias no estado. Então, para eu filtrar, eu tive que baixar o patamar do salário, eu tive que pôr R$ 70,00 per capita. Aí eu consegui um universo de 81 mil pessoas. Aí eu fiz outra busca no Cadastro Único, pessoas que não recebem nem Bolsa Família. Eram 25 mil pessoas. Eu juntei com as 81 mil pessoas, nos deu um universo de 100 mil pessoas, que foi o que nós saímos a campo para encontrar. A senhora tem... Perdoe, Paulo, eu interferi sempre. Não, você não está interferindo, está me ajudando. Eu vou provocar ainda um pouco mais, secretária. A senhora falou de 390 mil pessoas incluídas no rol da extrema pobreza. A senhora tem os 5 ou 6 ou 7 primeiros municípios? Eu não sei de cor para lhe falar, professor. Mas a gente consegue filtrar no Cadastro Único essa classificação. Mas essa classificação não é uma classificação constante. Entendi. Por isso que a gente não consegue gravar, porque ela varia muito. Ela varia de acordo com o emprego, o índice de emprego que tem no município, se os postos de trabalho, se o mercado de trabalho aquece, essas famílias diminuem dentro do município. Se o mercado de trabalho está mais difícil, elas aumentam dentro do município. Então, existe uma série de fatores que modificam esse município mais pobre e o menos pobre. Mas, na sua grande maioria, são os que têm o menor índice de IDH. Pois é, eu estava aqui fazendo a conta, a senhora falou das 390 mil pessoas, né, que estão aí nessa faixa da extrema pobreza, e aí eu imagino a escolha de Sofia, né, a grande dificuldade de se achar aquelas que realmente caberiam dentro do rol de 100 mil pessoas a serem beneficiadas. Porque a partir do momento que você beneficia as 100 mil pessoas, as outras 200 e tantas mil, não é? 290 mil, elas continuam na extrema pobreza e, a princípio, sem aquela assistência, não é? Como lidar com isso? A senhora já explicou os critérios que a senhora usou para fazer a escolha, mas é um problema, não deixa de ser um problema, um rescaldo do problema, um rescaldão do problema. O que nós vamos fazer? Na hora que nós estamos escolhendo as famílias do Ser Família convencional, vamos dizer assim, que é o Ser Família que é perene, criado por força de lei, que vai até acabar o governo, que para ele acabar
quando outro governo entrar, a Assembleia tem que votar, porque ele é um programa criado por lei. Nós vamos iniciar agora a entrega dos cartões desse Ser Família, porque esse Ser Família tem 5 cartões diferentes. Ele tem um cartão que é para o idoso, para comprar só remédio, que é para auxiliar com a medicação, que o idoso tem que escolher se ele come ou se ele compra o remédio. Eu pago aluguel, porque o BPC é muito pouco, né? Então, nós vamos, tem o cartão do Ser Idoso, que é para comprar remédio, tem o cartão do Ser Família, que é para a família propriamente dito, só para alimento, tem o cartão do Ser Idoso, Ser Família, Ser Inclusivo, que é para o deficiente, para comprar remédio também, tem o cartão do Ser Criança, que é para mulheres que têm filhos até 12 anos, que é para comprar uma roupinha, um chinelinho, porque às vezes a escola dá a blusinha da escola, a criança não tem um chinelinho para pôr no pé para ir dignamente para a escola. Para comprar um caderno, um material escolar que precisar. E nós temos o Ser Mulher, que tem uma formatação um pouco diferente. O Ser Mulher é um cartão voltado para mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medida protetiva e que a Patrulha Maria da Penha ou o juiz entende que mesmo ela estando sob medida protetiva, ela precisa mudar do lugar onde ela está, porque o agressor mora muito perto e ele vigia a vida dela o tempo todo. Então nós vamos pagar um aluguel social para que essa mulher possa ir para o outro lado da cidade. Qual é o valor do Ser Mulher, do cartão Ser Mulher? É até um salário mínimo. E compreende quantas mil mulheres no estado? Nós vamos atender todos os municípios e vamos atender as mulheres que estão com essa característica, porque não são muitas, porque se nós disséssemos só sofreu violência doméstica, aí nós não tínhamos condição de atender. Mas quando a gente coloca essas características, que está sob medida protetiva e que a Patrulha Maria da Penha tem acompanhado e tem visto que ela precisa sair de lá, diminui bastante esse universo. Quando a senhora respondeu ao Lorenberg aqui sobre o Ser Criança, falou de Poconé, ele vai chegar aqui no município, porque aqui são os bolsões mesmo da extrema pobreza, né, das classes mais vulneráveis. Esses bolsões estão aqui, Cuiabá e Várzea Grande. Eles chegam aqui quando? Nós temos uma previsão de período, porque todos os lugares a gente vai reformar o espaço, deixar um espaço bem bonito. Então, esse programa é um programa que não vai acontecer em todos os municípios, nós vamos fazer em todos que forem possíveis dentro da gestão. Pois é, mas Cuiabá e Várzea Grande, provavelmente... Sim, né, provavelmente serão contemplados, desde que eles estejam à frente proporcionalmente nos requisitos que eu exatamente. falei. Né? Não tem data, então, específica para isso? Não temos uma data para o Ser Criança. Secretária, ainda sobre a assistência social, mas especificamente sobre os recursos saídos do FETAB, diretamente para a assistência social. Segundo o projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa ainda em 2019, 65% dos recursos do FETAB seriam destinados à segurança pública, à educação e à assistência social. E aí a nossa conversa é só sobre a assistência social. Então. E aí eu teria 3 perguntinhas para a secretária. A primeira delas, com relação aos recursos da assistência social, a senhora tem de cabeça ou anotado em algum lugar o montante destinados para a assistência social em 2019 e 2020? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, secretária, esses recursos, eu estou falando diretamente do FETAB, esses recursos são suficientes ou são insuficientes, levando em consideração a demanda da pasta? A terceira e última questão, qual é o balanço que a senhora faz? E aí a minha questão é só sobre o recurso saído do FETAB. Qual é o balanço que a senhora faz com relação a isso? A secretária Rosa Maria vai responder a primeira, a segunda e a terceira perguntas que o Lorenberg fez após o intervalo comercial, porque temos que ir para o primeiro break. Você pode mandar a sua pergunta, caso haja, 99932-2529. Mande a sua interação conosco aqui, não é? Via WhatsApp, está aí na tela. A gente volta já já com opinião. Um instante só.
Ok, a gente retoma a entrevista ao vivo nesta noite com Rosa Maria Carvalho, que é secretária aqui do Estado do Governo de Mato Grosso, da área social e também cidadania. A gente vai falar com ela mais ainda, tem as perguntas que o professor Hollenberg deixou no bloco anterior. Antes, porém, quero atualizar você sobre o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. A gente atualiza você sobre pandemia. Olha só, Mato Grosso tem 32 mortes e mais de 1.000 contágios de Covid, isso em 24 horas. Mato Grosso registrou 32 mortes e mais de 1.000 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde, divulgados nesta sexta 14. Eles apontam que o Estado ultrapassou a marca de 380 mil casos da doença. Com a atualização do boletim epidemiológico emitido nesta sexta-feira, Mato Grosso passa a contabilizar mais de 360 mil casos de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Paralelamente, em outros 8.700 infectados seguem em isolamento domiciliar. A ocupação das unidades de terapia intensiva é de 77%, enquanto o mesmo índice para enfermarias está na casa dos 37%. Ambos os números já estiveram em patamares superiores, mas vem decrescendo nas últimas semanas, sobretudo após o Estado zerar a fila de espera por unidades de terapia intensiva. Outro destaque também que a gente acompanha no Gazeta Digital, você vê aí, novo decreto libera comércio e reduz toque de recolher. Em novo decreto, o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, estendeu o horário de funcionamento de diversos setores econômicos de Cuiabá, como restaurantes, conveniências, shoppings e outros. Assinado nesta sexta-feira, dia 14, as medidas começam a valer a partir desta sexta também. O horário de funcionamento voltou praticamente ao de antes da pandemia da Covid. De acordo com o documento, o toque de recolher também teve seu horário alterado. Fica proibida a circulação de pessoas em Cuiabá no período da 1 da madrugada às 5 horas de segunda-feira até domingo. O comércio em geral, de varejo e atacadista, está liberado para abrir as portas de segunda-feira a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, incluindo feriados. No entanto, farmácias, drogarias e postos de combustíveis poderão funcionar 24 horas. Comércio dentro dos shopping centers, academias, supermercados, mercearias, distribuidoras de bebidas e afins foram estabelecimentos que tiveram seus horários estendidos. Olha, mais informações no site www.gazetadigital.com.br. Notícia boa para os comerciantes, não é, que estavam aí pedindo essa flexibilização. E vamos retomar aqui a entrevista com a Rosa Maria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania. Ela vai responder agora aos questionamentos deixados por Hollenberg Alves no bloco anterior, falando aí sobre aqueles recursos do FETAB, os 60%, sendo que parte deles seriam aí para a questão da assistência social. A senhora lembra das perguntas? Por favor, esteja à vontade. Nós ainda não gastamos os recursos do FETAB, porque ainda não foi necessário. Nós ainda não tivemos nem condição de pessoal e de tempo para executar os recursos que o governo do estado tem nos disponibilizado da fonte 100. No programa Mais Mato Grosso, foi disponibilizado para nós 352 milhões de reais. Então, é um fluxo de trabalho muito grande. Então, nós ainda não precisamos lançar a mão dos recursos do FETAB. Mas nós ainda temos aí um tempo pela frente de trabalho na secretaria e eu venho aqui mais para frente contar para vocês especificamente a utilização desses recursos, como se dará.
foram 3 perguntas, né? Você respondeu as 3? Mas se ela não está usando o dinheiro do FETAB, não tem como. Se não está, não tem ramificação das respostas. A propósito, só falou de 352 milhões, aí do Mais Mato Grosso, mas aí tem a questão do dinheiro do FETAB, que nem está usando ainda. A minha preocupação, e aí vem a pergunta, secretária, vai ter que, usando um popular, rebolar, vai ter que se virar nos 30, né, secretaria, para elaborar projetos para empregar os recursos, porque os recursos há. Não há a alegação de que não há dinheiro, há os recursos. Aí a pergunta que eu faço, tem projetos no forno aí para queimar tudo isso? Todos os projetos estão prontos, porque o governador foi muito claro. Quando ele fez no ano passado o lançamento do Mais Mato Grosso, ele falou que o dia que ele chamasse a gente para conversar sobre cada uma das secretarias, sobre a destinação desse recurso, quem não tivesse o projeto, ele passava o recurso para outra secretaria. Ele é muito prático e um gestor assim de primeira linha. Então todo mundo correu para fazer os seus projetos. Os nossos projetos estão impecáveis, todos prontos. Vamos citar alguns então ainda que pode ser que, mas pode ter algum aí que seja em sigilo, mas assim, a senhora não pode especificar, né? Exemplificar, especificar, que é a palavra que eu queria falar, que não estava saindo de jeito nenhum, que acabou saindo aqui. A senhora não pode especificar o projeto, mas dizer mais ou menos o que vai atingir, que áreas, por exemplo? Nós temos aí a qualificação profissional, que a gente acredita que é uma ação muito importante nesse momento, porque as pessoas que estão fora do mercado de trabalho vão ter muita dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. Porque se o mercado de trabalho já era exigente com mão de obra antes, agora mais ainda, né? Então, nós temos a qualificação profissional, que já está tudo pronto, tão logo fale, começaram as aulas, porque o nosso público não é público de aula online. Tão logo as aulas começarem, nós vamos colocar a qualificação a campo. Aí nós temos moradias aí que vem pela frente, com chave na porta, gratuitas e não aquelas que são financiadas. Nós temos aí alguns projetos muito bonitos para o idoso. Nós temos aí pela frente muita coisa boa no PROCON, nós estamos informatizando o nosso PROCON. Hoje nós não temos acesso do PROCON em todos os municípios, né? Então, a partir de, acredito que de dezembro, o governador deu prazo para a MTI de dezembro, né? Não sei se a gente vai ser capaz de fazer tudo até dezembro, mas a gente quer que mesmo os municípios que não têm PROCON possam fazer a sua queixa através da internet e ser atendido aqui por Cuiabá. Porque a informatização do PROCON é uma coisa extremamente necessária. Nós não temos hoje, mas vamos guardar o processo do PROCON, né? Então nós temos aí muita coisa boa pela frente. Tem aí umas surpresas que a gente conta depois. Nós já estamos terminando o processo licitatório para comprar as bengalas para a pessoa deficiente visual, porque elas merecem dignidade e na maioria das vezes uma bengala custa caro, elas não conseguem comprar. Nós estamos fazendo também a compra dos filtros de barro para as regiões ribeirinhas. E nós temos ainda no estado do Mato Grosso lugares que não tem água potável. Nós temos os nossos mutirões aí para fazer com os índios de documentação básica, que é muito solicitado para nós. Eles têm um número muito grande de documentos com nome errado, porque os nomes deles são mais difíceis de escrever, às vezes até com idade errada. Então, nós temos aí os nossos mutirões pela frente. Nós temos 13 conselhos de direito, com bastante trabalho programado já. Nós temos a assistência social propriamente dita, com os programas e projetos do governo federal, que nós temos incrementado algumas coisas para que eles tenham uma visibilidade maior. Nós temos aí a construção de alguns CRAs, porque o nosso município tem uns CRAs muito depredados. São quantos CRAs que tem Nós vamos fazer, todos os municípios têm CRAs, né? Mas nós vamos construir 20 unidades de CRAs. 20 é o número que a Secretaria pretende construir. Sim. Ao longo. Esses CRAs serão construídos onde? Onde o município cresceu e o que ele tem já não é mais o suficiente para os usuários do SUS, já não consegue
disponibilizar o serviço para toda aquela população que tem hoje. Olha só, antes de passar para o Lorenberg aqui, a senhora falou do CRAS, eu lembrei da qualificação, não é? E essa é uma área que eu gostaria que a senhora discorresse aqui. Por que estamos em pandemia? Estamos em pandemia, só que essa chuva vai passar. Eu acredito, tenho fé em Deus que isso vai passar e pelos números que a gente está observando, está dando uma pequena sinalização de que está reduzindo, enfim. Tem aí já decretos flexibilizando, enfim. E quando passar essa chuva toda aí, quando passar essa pandemia aí, como que vai ficar o braço do Estado, especialmente no que diz respeito à sua secretaria, para a qualificação, falou de mulheres, por exemplo, muitas mulheres querendo aí um lugar ao sol, mas precisando se qualificar. Bem, nós já fizemos um levantamento no estado inteiro, um levantamento do perfil econômico do município para que a gente possa qualificar a pessoa na área que ela tem probabilidade de obtenção de trabalho e emprego e não para aguardar um diploma na gaveta, né? Então nós já levantamos todos os cursos que vão acontecer em cada um dos municípios. Já fizemos o levantamento com as entidades que vão trabalhar conosco, que será o Sistema S, nas suas expertises devidas, né? Então, tão logo termine, iniciem as aulas, que eu tenho assim, uma fé imensa. Não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu tenho uma fé imensa que em agosto as aulas retornam presencialmente e que nós possamos aí fazer essa qualificação para as pessoas. Aqui em Cuiabá especificamente, nós vamos procurar fazer com que essa qualificação seja dentro dos bairros, para que as pessoas tenham um acesso mais fácil, porque um curso de qualificação, se ele tem 200 horas, por exemplo, a pessoa não tem dinheiro para ela fazer o translado, né? Então, em alguns cursos específicos que forem dados na unidade do Sistema S, aí nós vamos trabalhar com o Vale Transporte. Nos outros, vamos fazer no bairro para facilitar. Mas eu quero acreditar que em agosto nós estamos aí com a qualificação. Professor Lorenberg. Secretária, eu vou sair um pouquinho fora desses temas que nós já tratamos, embora a resposta da senhora todas virão para aquilo que nós já estamos conversando. E eu quero reportar aqui a outubro de 2019, naquele encontro dos secretários de Estado na assistência social, com sede em Campo Grande. E aí eu tenho 3 perguntinhas a respeito deste encontro que a senhora esteve presente. A primeira delas, a senhora poderia elencar um ponto negativo e um ponto positivo e discorrer sobre ele deste encontro em especial? A segunda questão, nesse encontro a senhora chegou a dizer, naquela oportunidade, de que Mato Grosso tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que os outros estados têm da região. E aí eu gostaria muito de ouvir a senhora a respeito desses problemas que são comuns a regiões, e as dificuldades que são comuns na região. E a terceira e última questão, qual é o resultado prático, secretária, para a população e para o estado de Mato Grosso deste encontro especificamente? Bem, quando eu fui para Mato Grosso do Sul, eu tenho uma grande inter-relação com a secretária de Assistência Social do Mato Grosso, que é a Elisa. Ela era, na época, ela era a presidente do Fórum Nacional de Assistência Social e eu a vice-presidente, então nós tivemos as portas abertas. Nós fomos especificamente conhecer 2 coisas no Mato Grosso do Sul. Uma coisa é a escola do SUAS, porque como todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas sabem, a Secretaria de Estado de Assistência Social não executa política pública de assistência social. Ela monitora, cofinancia, dá treinamento e etc. E lá no Mato Grosso do Sul eles têm uma escola do SUAS. Em vez de ficar todo dia, ou o povo de lá da cidade tem que vir, aí ele faz uma via sacra. Aí marca um dia para trabalhar com a equipe do Bolsa Família, outro dia para trabalhar com Criança Feliz, outro dia com prestação de contas. Então tem a escola do SUAS já com uma equipe montada para atender. Vamos supor que o município veio aqui na cidade e ele quer passar lá para ele tirar uma dúvida, tem um plantão lá. Então
Então nós fomos conhecer, ficamos muito encantados com a Escola do SUAS e nós queremos muito implantar uma Escola do SUAS para nós. Nosso governador falou até que era para a gente visitar, uma conversa que eu tive com ele outro dia, que era para a gente visitar a Escola da Saúde, que lá teria espaço físico para a gente fazer essa montagem. E nós fomos conhecer um sistema informatizado que o Mato Grosso do Sul tem, para que a gente possa fazer as nossas prestações de conta com os municípios conosco, né? Não nós com eles conosco. Porque ainda acontece a prestação de conta da seguinte forma: as prestações de contas vindas, que são para Brasília, né, para a União, elas são muito cheias de normativa. E às vezes o município não tem o preparo necessário para fazer da forma que precisa ser feito. Então eles fazem a prestação de contas, mandam para nós. Se tem alguma coisa que não está correta, a gente devolve para o município. Hoje algumas coisas nós fazemos online, mas nem todas, pela internet, mas nem todas são possíveis. Então a gente queria esse sistema, porque nesse sistema a gente conseguia corrigir daqui com eles, tudo ficava mais fácil. Só que lá, quando nós fomos em 2019, isso era um sonho muito distante para nós, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o funcionário público. Nós dividíamos o salário do funcionário em 3 parcelas. As secretarias deviam para todos os fornecedores, todos. Então, coisa que precisava de dinheiro ainda era para sonhar e para conhecer e para ver o que a gente podia fazer para melhorar, olhando aquilo que estava posto, o que a gente podia imitar, ainda que fosse de uma forma mais simples, né? Mas eu acredito que muita coisa nós aprendemos muito mais com a pandemia, porque hoje a gente consegue fazer tanta coisa de forma online que a gente achava que não era possível naquela época, então nos ajudou muito, mas nós ainda queremos o nosso sistema. E nós queremos até negociar com o Mato Grosso do Sul para a gente fazer uma parceria, pagar um quantitativo e adquirir o sistema que eles usam lá, que é muito bom. Ok, olha, estamos conversando aqui ao vivo com a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosa Maria Carvalho, que continua conosco. Nós vamos para um break comercial. A gente volta num instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com uma entrevista ao vivo com Rosa Maria Carvalho, da CETASC, Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. Eu quero, antes de seguir aqui com a entrevista, passar um recado importante, muito importante, já que estamos falando aí da questão social, né, da assistência social, já que estamos falando de pandemia, e já que estamos falando das consequências da pandemia, tem um recado muito importante que eu gostaria muito que você observasse bem e, mais do que observasse, gostaria que você absorvesse a ideia, a mensagem deste recado. Projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, que não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias. Faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 653612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Agora é com você, tá? Você podendo, ajude a quem realmente precisa, porque a fome dói e nesse momento é hora de um que pode estender as mãos a quem não pode, não é? Olha, a gratidão, ela faz parte desse processo todo aí, né? Que a gente, quem recebe, fica eternamente grato. Tem uma participação do telespectador aqui perguntando para Rosa Maria Carvalho, no Opinião. Bora ver quem está perguntando, quem está participando conosco aqui. Boa noite.
Gostaria de saber da secretária o que está sendo feito em questão aí dos venezuelanos que usam suas crianças em semáforos da capital para pedirem aí esmolas durante o dia no sol quente e também ao relento aí da noite. A Regina, lá do bairro Dom Aquino, está fazendo essa pergunta aí. A situação diz mais respeito, na minha avaliação, talvez, né, mais a Prefeitura de Cuiabá, mas assistente social, né? Como eu falei, a execução da política é da Prefeitura, né? Inclusive, eu vou até citar aqui que Várzea Grande fez uma cartilha maravilhosa, escrita em espanhol, falando sobre as leis aqui do Brasil de forma bem tranquila, bem fácil, bem didática, para distribuir para esses venezuelanos, porque muitos deles não sabem, alguns fazem intencionalmente, mas muitos não sabem que eles não podem levar os filhos. Então é uma coisa assim muito triste, principalmente aqui em Cuiabá, né, aqui no Mato Grosso como um todo, que tem esse calor aí de 40 graus o tempo todo, a gente passa a ver bebezinho deitado naquela grama. Então é bastante triste. Nós temos, dentro do governo do estado, nós fazemos o cofinanciamento estadual, que transmitimos para os municípios para que eles possam melhor executar as suas políticas públicas, ou pelo menos que possa auxiliá-los, né? Então, nós temos ali na nossa assistência social uma secretária muito boa, que tem um entendimento muito bom, uma professora de assistência social. Então, ela tem trabalhado muito, falando, comunicando o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar precisa se posicionar nesse sentido. Então, eles fazem todos os comunicados para o Conselho Tutelar, eles têm reuniões constantes com a Secretaria de Assistência Social, buscando possibilidades para minimizar essa questão, né? Mas não é uma política da nossa alçada. A execução, então, é da Prefeitura de Cuiabá? É da Prefeitura de Cuiabá. Por que a Prefeitura de Cuiabá e o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá não trabalham juntos, não tem uma proximidade maior nessas causas sociais aí? É uma questão política, é uma barreira política? Bem, existem os problemas políticos que todo mundo sabe, né? Não é escondido por ninguém. Inclusive, você sabe também. Eu sei, mas é preciso que ela diga. Com certeza, mas nós nunca deixamos de executar o nosso papel. O papel da assistência social junto à assistência social, que são os treinamentos, que é o cofinanciamento, que é o auxílio para a Secretaria de Assistência Social realizar os seus trabalhos, a nossa equipe sempre fez. E a realização que vai de encontro com o povo, que são as entregas para a população, ainda que existisse uma proximidade muito grande entre os dois poderes, eu acredito que nós continuaríamos fazendo através da Secretaria de Assistência Social, porque é muito gratificante estar lá na ponta executando o trabalho, né? Mais uma participação, olha, bem um pouquinho aí, tem mais uma participação do telespectador aqui, perguntando a Rosa Maria Carvalho. Eu queria que perguntasse aí a ela se há algum projeto para pessoas com autismo no trabalho. Eu sempre trabalhei mas sempre sofri aí preconceito por muitas pessoas no trabalho que eu arrumava. E hoje estou com 44 anos e ninguém me dá emprego. Eu já trabalhei por conta própria, após isso, consertando aí computadores e notebooks, mas não tenho mais renda de nada e estou desesperado, recebendo aí o cartão Ser Família, o cartão emergencial e também na fila de espera aí para o auxílio BPC, que nunca chamam para perícia. Eu sou capaz, mas ninguém quer dar oportunidade. Bom mesmo se tivesse algum tipo de projeto de informática para que eu pudesse dar lição, ensinar crianças, jovens, adultos a mexer na internet e também em celular também, que são aí os smartphones avançados, até um computador de mão, né? Tá aí, a pessoa não se identificou, né? Não se identificou,
Mas é comovente isso que acabou sendo colocado ali. O que a senhora... Eu não vou falar especificamente do autismo, eu vou falar do deficiente como um todo, né? Porque é uma barreira muito grande para todos eles. O mercado de trabalho para o deficiente, tanto o mercado de trabalho é uma barreira porque ele não está preparado para receber as pessoas, seja autista, seja deficiente visual, deficiente auditivo, o mercado de trabalho não está pronto. E o que acontece muito? Essa semana eu tive uma sabatina a respeito do surdo, porque eles querem entender por que o surdo vai para o emprego e não para no emprego. Aí eu expliquei que não é o surdo. Desde 2003 que eu estou na política de assistência social, que nós temos esse problema com a empregabilidade da pessoa com deficiência. Apesar de existir a cota que é destinada para o deficiente e que deveria ser cumprida na sua totalidade, o valor que se paga, os cargos que são destinados às pessoas com deficiência é um cargo de salário mínimo. Aí eu pergunto para você, se eu tenho o BPC, que me paga um salário mínimo, eu vou sair da minha casa, pagar vale transporte para ir trabalhar com condições precárias para ganhar o salário mínimo? Então, muito antes de existir uma política de cotas ou uma política para incluir o deficiente no mundo do trabalho, precisava existir postos de trabalho um pouco mais atrativos para eles, porque eles são deficientes, mas eles têm capacidade. E com relação aí especificamente do autismo, falando da capacidade, nós temos aí, porque nós estamos fazendo um grande trabalho com o autismo. Nós estamos aí com as cartilhas prontas, que foi um sonho da primeira-dama, que ela sonhou junto com uma mãe de Rondonópolis, que tem 3 filhos autistas, que é a Érica Barbieri. E nós estamos aí com o autismo na escola. Quando voltar às aulas, as crianças terão uma cartilha, terão aulas para ver se existe um pouco menos de discriminação, porque é muito difícil para o autista. E nós temos aí o exemplo do Dr. Enan, né? Em Rondonópolis, o Dr. Enan é um médico. Então, eles são deficientes, mas não são incapazes. Professor Lorenberg, caminhando para o final. Secretária, eu vou aproveitar os questionamentos do nosso telespectador e também do meu amigo Paulo, logo na primeira pergunta dele neste bloco, para pedir para a senhora uma reflexão sobre as parcerias entre a secretaria que a senhora chefia e os municípios. Olha, é assim, extremamente importante. Nós moramos num estado que as pessoas dizem que é um estado continental, né? Porque as distâncias são muito grandes. Se a gente não tiver a Secretaria de Assistência Social lá da ponta, qualificada, pronta para atender os usuários do SUAS, nós não conseguimos levar até os municípios as nossas políticas. As políticas que são de Estado, porque o braço do Estado é curto. Nós não conseguimos nem enxergar a realidade de todos os municípios, que dirá saber o que eles estão realmente precisando e executar aquilo que eles estão precisando na formatação que foi planejada. Então, nós temos tido uma parceria extremamente rica. Todas as que são primeiras damas e secretárias, as que não são primeiras damas, são só secretárias de assistência social, têm uma inter-relação muito grande conosco. Nesse início de ano, que nós estávamos aí com um número grande de prefeitos e primeiras damas e, consequentemente, secretárias de assistência social novas, né, com uma gestão nova, nós recebemos na nossa secretaria presencialmente mais de 60 municípios que vieram ter uma qualificação presencial, que vieram conhecer a secretaria, saber o que a gente fazia ali. E a nossa equipe está dando treinamento para eles online desde janeiro. Então, a gente faz a nossa parte, porque essa inter-relação com os municípios é muito importante. E ela tem sido, assim, extremamente grandiosa. A gente fica, assim, muito feliz, porque realmente essa troca tem existido diariamente. Olha só, quero encerrar aqui, eu queria que você falasse em 30 segundinhos, que a gente tem que encerrar o programa, sobre o Cine, porque o Cine é também o espaço para onde rumam as pessoas quando estão procurando emprego e procurando outros tipos de serviços também. Ali sempre há
de idade de se ter acesso a esses serviços aí. Tem novidades no Cine? Hoje, nós, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, temos um único posto do Cine, que fica no shopping de Várzea Grande, no Centro Estadual de Cidadania. Os outros postos do Cine fazem parte hoje da PPP do Ganha Tempo, né? Que agora está sendo trocada as pessoas e nós estamos fazendo a nossa parte, que é ir lá e qualificar as pessoas, os funcionários novos, para eles saberem trabalhar com o Cine. Agora, no Cine lá de Várzea Grande, nós temos executado um grande trabalho. Nós tivemos aí no 2019, que a gente estava entrando, tinha tanta dificuldade de trabalho, nós tivemos 150 mil atendimentos lá. E a gente pode dizer que desses 150 mil atendimentos, 100 mil atendimentos foi busca de emprego para o Cine ou carteira de trabalho que as pessoas vão lá fazer. Nós temos uma equipe muito boa para intermediação de mão de obra, então nós temos feito nosso papel. Muito bem. Rosa Maria Carvalho, secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, muito obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço está sempre aberto para bem informar. Sempre que tiver novidade lá, a gente está aqui de portas abertas. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de levar aí para todos os telespectadores um pouco do que a gente faz lá na assistência social. Valeu, um abraço para a primeira-dama também, viu? Um abraço carinhoso para ela, especialmente nesse momento difícil. E um abraço também para a Vivi Alessa, que é secretária, que é assessora de comunicação lá, não é? E os demais assessores também que estão aqui acompanhando a secretária. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda. Bom final de semana para todos nós. Nós entrevistaremos segunda-feira Antônio Joaquim, secretário, não é secretário, eu estou com essa coisa de secretário, na verdade é o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, aqui ao vivo às 7h30 da noite, a gente se encontra aqui. Se cuida nesse fim de semana mais uma vez, viu? Cuide bem dos seus próximos aí. Fica bem, fica com Deus também.